Crème brûlée, café e solidão. Veja comigo, O Fabuloso Destino, de Amélie Poulain. O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. O Fabuloso Destino de Amélie Poulain é um filme francês de romance lançado em 2001. Conta a história de uma jovem sonhadora que descobre que pequenos gestos podem transformar vidas, inclusive a dela mesma. Bom, eu espero que vocês estejam prontos, porque eu tô. Preparados? Então vem comigo. O filme não deixa muito tempo pra gente digerir muita coisa. Muitos detalhes acontecem enquanto o mundo ao redor de Amélie acontece. E eu acho mágico como existem detalhes que podem até parecer insignificantes, mas que são exatamente ali, naqueles detalhes em que a magia inteira acontece. Em uma família completamente disfuncional, Amélie é vítima dos medos e das manias dos seus pais. Sem nenhum embasamento, eles isolam a menina do mundo sem que ela pudesse ter uma única unidade de amigo, e isso inclui também o seu peixinho suicida. Bom, mas isso fez com que a Amélie se tornasse uma criança completamente criativa e muito sensível ao mundo. Muito atenta aos detalhes, ela cresce como uma pessoa introspectiva. A Amélie desde criança se mostra muito encantada pelo mundo, enquanto sua expertise e solidão caminham com ela. E mesmo com um pai médico e uma mãe educadora, diretora de uma escola, a Amélie não teve grandes ambições profissionais. Depois que a mãe dela morreu e o pai se isolou ainda mais, a ambição de Amélie era apenas ter idade suficiente para poder trabalhar e morar sozinha, viver a vida dela. Agora adulta, a vida de Amélie se resume ao trabalho, aos seus colegas peculiares e aos seus clientes específicos. Sem muitas emoções, Amélie encontra no meio do dia a dia pequenos prazeres que trazem um pouco de brilho para essa rotina. E é quando acompanhamos a vida adulta de Amélie que percebemos as consequências da sua infância. Ela não aprendeu naturalmente como expressar sentimentos, confiar nas pessoas e como ser digna de amor. Ela é observadora, imaginativa, contadora de história, mas nunca protagonista. E é quando ela acha uma pequena caixinha de recordações em seu apartamento, que ela batiza de tesouro perdido, é que ela encontra um propósito. Propósito esse de ajudar as outras pessoas. Mas no meu ponto de vista, essa escolha fala muito mais sobre ela, porque ela teve pouco afeto e ela sente muito quando outra pessoa sofre. E encontrar esse propósito é como se o coração dela finalmente encontrasse algo que fizesse sentido. Dominique Brodotot, o dono daquela caixinha do tempo que ela encontrou no apartamento, foi um cabra muito difícil de encontrar. E quando ela estava quase desistindo, o seu vizinho, que mora no mesmo prédio dela e era um velho tão solitário quanto ela, oferece ajuda para achar o dono daquela caixa. Esse vizinho, que mais tarde vai se tornar o grande amigo de Amélie, é um velho solitário que não tem ninguém assim como ela. Fascinado por um quadro onde ele nunca consegue terminar, de uma menina que está bebendo água, vira um grande simbolismo da amizade e relação deles dois. Ela consegue se identificar muito com ele justamente porque a solidão deles é muito parecida. Parece que eles estão se protegendo do mundo. Isso fica claro quando ele conta a história de uma máquina que ele recebeu de presente e, ao invés de gravar coisas e viagens, ele deixa ela apontada para um relógio e esse relógio é transmitido na TV. Ele se isola completamente do mundo lá fora e ele não tem interesse algum no que está acontecendo, apenas nos seus quadros e naquele mundo que ele vive. Instantaneamente, isso conectou a Amélie a ele, porque ali é como se uma solidão reconhecesse a outra. Quando finalmente ela encontra o Brodotot e consegue entregar a caixa para ele e vê que aquela caixa, com recordações, o emociona e o faz aproximar até da própria filha, que ele estava afastado há um tempo, aquilo deixa a Amélie viva. Ela sente que nasceu para fazer aquilo, para ajudar pessoas. Mas eu não vejo apenas como uma bondade pura da Amélie. Ali também é o alívio da dor da solidão.
é o fato de criar impacto sem precisar ser vista. E o desejo de curar o passado. É como se cada pessoa que ela ajudasse fosse uma pequena reparação na própria ferida. Mas é em casa, pela janela, reparando seu vizinho tão solitário quanto ela, que seus fantasmas a assombram. A sensação de se reconhecer nele é muito doloroso. E a TV então faz o papel de um narrador cruel. Ele mostra a ela como ela vive às margens da própria vida. E ali ela finalmente se enxerga de fora. E é quando ela encontra um completo desconhecido no metrô que seu coração bate forte. E ela já tinha visto ele antes no mesmo lugar, lá no metrô, perto da máquina de tirar fotos, recolhendo alguns pedaços de fotos largados no chão. Ele corre para ajudar o desconhecido e ela vai atrás dele porque ela reconhece que ele também quer ajudar pessoas. Só que no meio do caminho ele acaba perdendo um álbum de fotografias que ela acaba pegando. Quando ela abre aquele álbum e vê que ele coleciona fotos de pessoas completamente desconhecidas, ela se sente próxima a ele. Ela enxerga ele como ele é. É como se ele fosse o primeiro homem que falasse a língua interna dela. Ali não é só uma atração que ela sente, é uma identificação profunda. Amélie não guarda mágoas do seu pai, muito pelo contrário, ela coloca ele na lista de pessoas que precisam de ajuda. Então, de um jeito bem peculiar, ela tenta fazer com que ele saia para viajar e conhecer o mundo, já que agora ele tá viúvo e ela já é uma mulher adulta, ele não tem mais nenhuma responsabilidade. Bom, seu pai é meio turrão, ele bota pé firme que ele não quer fazer isso e tudo mais, mas ela insiste, e quando ela começa a perceber que o jeito que ela deu para fazer com que o pai viajasse começa a dar certo, começa a despertar nele essa vontade, ela se emociona, porque ela sente que pela primeira vez ela conseguiu tirar o pai dela da paralisia emocional. Bom, Nino, que é o dono do álbum de fotos lá do metrô, quer seu álbum de volta. Então ele sai espalhando um monte de cartaz com o telefone dele, pedindo para que quem tenha achado o álbum ligue para ele e o devolva. Amélie agora entra em total desespero. Ela se sente encurralada em sair da sua zona de conforto, da sua bolha e ir para o mundo externo, ter contato com alguém de verdade. E um detalhe, alguém que ela se importa, que ela tá tendo interesse. Porque a partir do momento que ela aceitar ter esse contato com o Nino, mesmo que seja só para devolver o álbum inicialmente, ainda assim é um contato para que ela seja protagonista da história dela pela primeira vez. Encorajada pelo seu único amigo vizinho, ela vai então encontrar o Nino para devolver esse álbum. Só que chegando no trabalho, o Nino não está. Quem está lá é a colega de trabalho dele, que revela algumas coisas muito peculiares do Nino, que faz com que a Amélie fique ainda mais encantada por ele. Bom, ela não fala com ele, mas ela arranja um jeito de encontrá-lo para devolver o álbum. E quando corta pra gente assistir um pouco do Nino, a gente entende o quanto eles se parecem e que com certeza eles vão se dar super bem. Ali a gente já começa a torcer pelo casal e é muito fofo os dois. Quando finalmente achamos que ela vai ter um contato com o Nino, quando ela vai entregar o álbum, ela bola todo um plano totalmente mirabolante para poder entregar ele sem precisar ter um contato direto com ele. Assim, pode até parecer que foi um jeito charmoso para poder chamar a atenção dele ou parecer um pouco misteriosa, mas para mim, no meu ponto de vista, foi um pouquinho mais profundo do que isso. Ela entrega de fato o álbum para ele, mas de uma forma que não dê chances para que ele possa ter um contato com ela, um contato direto. E eu vejo isso por puro medo. Medo de ser vista de verdade, medo de não saber como é uma relação real e principalmente medo de assumir o seu desejo e viver uma paixão. Fantasiada de Zorro, e aqui eu já deixo claro que ela incorporou bem ali o personagem, porque no decorrer do filme, em paralelo com sua história de romance, ela ajuda a todos os seus amigos e vizinhos ali que estão ao redor dela. Então, seja pessoas do trabalho, seja pessoas que trabalham ali perto do prédio dela, sejam pessoas do próprio prédio, então ela se sente uma própria justiceira. Então, ali, fantasiada de Zorro, ela vai lá na cabine de fotografias com uma plaquinha dizendo
a data e a hora para o Nino encontrar ela. Ela recorta lá a foto e deixa ao acaso para que um dia ele ache essa foto lá picotada no meio, como ele sempre faz, e encontre o local e o horário que ela pretendia encontrar ele. Como era de se esperar, o Nino não ia achar essa foto tão rápido assim, então demora um tempo até que ele encontre essa foto. Nesse tempo que demora, ela fica fantasiando várias histórias do porquê que ele ainda não foi encontrá-la. Quando na verdade ela só não percebeu que foi um jeito mais difícil que ela deu para que esse encontro acontecesse. Então ela sofre por não conseguir falar diretamente que quer encontrá-lo, e ela também sofre porque ele não foi encontrá-la ainda. Quando finalmente o Nino vai até o trabalho dela ter esse contato com ela, ela foge dele de todas as formas possíveis. E o coitado meio que desiste porque acha que a menina é doida, não quer nada com ele e vai embora. E o filme faz uma cena muito explícita do sentimento que ela tem quando ela se deságua inteira lá no café. Contratempos acontecem e ela acaba escutando uma história de que o Nino saiu com uma colega de trabalho dela. Ela fica extremamente frustrada e triste com aquela informação e, ao invés de procurar saber o que de fato aconteceu ou encarar a situação de frente, ela vai para casa fantasiar como seria a vida se ela tivesse finalmente ficado com o Nino, se ela tivesse tomado coragem para viver esse romance com ele. Então ela fantasia várias coisas na cabeça dela de como seria maravilhoso ter o Nino, sendo que essa escolha só dependia dela. E eu acho que a tristeza dela também vem disso, dessa consciência de saber que dependia dela. Seu vizinho, que já observava há um tempo e é realmente um grande amigo, grava um vídeo para ela daquela câmera que ele nunca usava para falar: vá viver. Saia, veja o mundo, pelo amor de Deus. Ele usa a palavra pelo amor de Deus. Vai viver. E aí ela, tomada por aquela coragem que seu amigo a passa, ela resolve ir então atrás do Nino e falar: não, eu vou me permitir, eu vou deixar esse amor florescer, eu vou me permitir. Então ela permite ele entrar em sua vida, entrar em seu coração, entrar na sua casa. Tem uma cena muito romântica e muito fofa deles dois, onde ele entra na casa dela, ela beija ele em alguns pontos específicos, ele beija ela de volta e aí eles se entregam um pro outro. Bom, o filme então acaba com eles dois vivendo juntos, né? Mostra também as resoluções dos seus amigos e vizinhos da vida dela, mas tem uma cena muito legal que eu acho que simboliza muito essa trajetória da Amélie, que é exatamente no final, onde eles dois estão na bicicleta, andando pela cidade e fazendo várias estripulias, assim, até algumas coisas perigosas, tirando a mão do guidão, tipo, super se divertindo. Mas que pra mim carregou um simbolismo do tipo, como se estivesse representando a vulnerabilidade de se permitir viver. De que sim, é um risco, você tem que ir lá se arriscar e quando você se arrisca, você vive coisas incríveis. E finalmente agora a Amélie percebe que ela não precisa e ela não tá mais sozinha. Mas e você? Você já tinha assistido O Fabuloso Destino de Amélie Poulain? Você tinha percebido esse lado mais introspectivo dela? Quais são suas visões desse filme? Comenta aqui embaixo, eu vou adorar ler seus comentários. Não esquece de me seguir nas redes sociais, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa eu saber com seu like aqui embaixo. Um grande beijo e até a próxima!